deserto não é o seu lugar. Olá, amigos, estou aqui em mais um tempo de compartilhar para que a gente possa conhecer um pouquinho das escrituras, daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações e para nos ensinar, porque cada dia Ele tem algo novo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem que fala da vida de Jesus, que está em Lucas, no capítulo 4, onde está descrita a tentação do Mestre. E ali a gente vê que o inimigo, ele tenta tirar todas as certezas que Jesus tinha enquanto homem nessa terra. E eu e você passamos por isso todos os dias. Olhando para o que a palavra ensina para nós, a primeira coisa que Jesus é tentado é sobre o transformar as pedras em pães. Jesus estava ali no deserto há 40 dias, 40 noites, sem se alimentar. E o diabo ele vem justamente para falar para ele que ele tinha o poder de transformar aquelas pedras em pães. E Jesus responde sempre nas escrituras. Ele deixa claro e explica: nem só de pão viverá o homem, porque assim está escrito na palavra. Olhando para esse ponto específico, o inimigo ele sempre vai tentar nos mostrar que aquilo que Deus tem para nós não é suficiente. Ele sempre vai querer, tocar o seu coração, tocar aqueles pontos que às vezes trata da provisão da sua casa, do seu profissional, daquilo que faz com que você tenha o necessário para viver nessa terra. Porque quando a gente fala de pão, pão é aquilo que é básico, aquilo que todo mundo tem, todo mundo precisa. E Jesus ele mostra que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que vem da palavra de Deus, tudo aquilo que vem da boca de Deus, tudo aquilo que o próprio Deus tem determinado para as nossas vidas. Então, talvez você esteja passando por esse ponto na tentação ou em meio ao deserto, onde o inimigo está tentando fazer com que você não saiba que existe um Deus que te provê todas as coisas. Porque assim como está escrito no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele tem todas as coisas, todo aquilo que é necessário, tudo aquilo que eu necessito para viver e para estar aqui nessa terra, eu consigo no pastor, em Deus, em Jesus Cristo. Então esse primeiro ponto, às vezes, pega muito nas nossas vidas, porque a gente às vezes tem muitas faltas, tanto daquilo que é natural, como daquilo que é espiritual. Então Jesus, ele mostra que em Deus nós conseguimos satisfazer todas essas necessidades. E a tentação não termina aí. O inimigo vem mais uma vez e fala para Jesus, leva Jesus num pináculo ali de um templo, num lugar alto, mostra todos os reinos, todas as riquezas desse mundo. Ele fala que ele recebeu aquilo. Sim, o inimigo se tornou o príncipe desse mundo e ele estava com esse direito ali de possuir aquela riqueza. E ele fala que se Jesus naquele momento adorar ao diabo, a Satanás, ele teria todo aquele poder, toda aquela riqueza, toda aquela glória. E Jesus mais uma vez responde com as escrituras que nós devemos adorar somente a um Deus. Se a gente olhar lá para a Torá, lá para os primeiros livros, os escritos que o Senhor deixou para nós, a gente vai ver, existe um só Deus e somente a Ele adorarás. Mas se a gente pensar um pouquinho no que o inimigo estava tentando fazer com Jesus, ele estava falando que ele daria poder e glória, riquezas, que ele daria mais do que o necessário. Se Deus era capaz de nos dar o pão de cada dia, de nos dar a palavra, de nos dar aquilo que nos sustenta, o diabo, o inimigo, ele estava falando para Jesus que daria mais, que daria honra, que daria poder, que daria fama. E hoje, queridos, como as pessoas têm buscado
por riqueza, por fama, por glória, por, sabe, ser mais do que aquilo que elas precisam. E o diabo, nosso inimigo, ele fez isso com Jesus. Ele tentou ali falar para Jesus que Jesus podia ter mais. Será que você já pensou isso? Será que você, às vezes, está aí no seu trabalho, na sua família, às vezes no seu tempo, aí sozinho, pensando que você pode ter mais? A gente, às vezes, muitas vezes, né, a gente faz isso. Pois é, em Deus nós temos tudo o que nós precisamos. Mais uma vez o diabo tentou mostrar para Jesus que aquilo que Deus tinha não era o suficiente. Talvez você esteja assim hoje, pensando que aquilo que você tem, que aquilo que você recebeu ainda não é o suficiente, que você precisa de mais, que você precisa de honra, que você precisa de glória, que você precisa ser alguém. Pois é, em Deus nós somos satisfeitos. Em Deus nós somos completos. E Jesus ainda fala, né? Porque o inimigo, ele queria não só mostrar que podia entregar algo natural, podia entregar riquezas, podia entregar glória, mas ele queria a adoração de Jesus. Todas as vezes que nós buscamos nas coisas desse mundo a satisfação para o nosso interior, para a nossa alma, para o nosso coração, nós estamos esquecendo que nós estamos aqui nessa terra para a honra e para a glória do Senhor. Se eu coloco outra coisa como o principal ou como a primeira na minha vida, eu estou me esquecendo que o principal é Deus e que só a Ele eu devo dar honra e glória. Eu não sou merecedor, não sou digno, não tenho capacidade alguma de ter honra ou glória nessa terra. Toda a honra e toda a glória é para o Rei dos Reis. Só há um Deus e é só Ele quem deve ser adorado. Mas a tentação não terminou, tinha mais um ponto que o diabo estava tentando, sabe, mostrar para Jesus que ele precisava de mais alguma coisa. E então ele leva Jesus num lugar alto e fala que ele podia se lançar dali para baixo e que conforme as escrituras viriam os anjos que iriam sustentar Jesus. Olha só, e Jesus mais uma vez vai na palavra. Olha a importância, queridos, que nós temos de conhecer a palavra, de conhecer aquilo que está escrito e aquilo que Deus deixou para nós. E Jesus responde que não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. E aí a gente peca nisso mais uma vez, que a gente em todo tempo está tentando ao Senhor, está tentando provar ao nosso Deus. Mas sabe qual que é o ponto principal desse momento da tentação? O Satanás, o nosso inimigo, ele vira para Jesus e fala: se você é o filho de Deus, os anjos virão. Então ele questiona Jesus na identidade dele em Deus. Talvez você já foi questionado assim. Talvez hoje você não tenha certeza de que realmente é um filho de Deus. Talvez você ainda não saiba quem você é, talvez você esteja tentando se encontrar. E o inimigo, queridos, ele vai vir a todo instante. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele sempre quer questionar aquilo que Deus nos disse. E muitas vezes eu e você passamos por situações assim, onde somos provados, onde somos questionados sobre o amor, sobre a bondade, sobre a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. E Jesus naquela hora, com poder, com glória, através da palavra, ele mostra que ele conhece o Deus a quem ele pertence. O nosso Deus, além de ser aquele que provê em todas as áreas, além de ser o único Deus das nossas vidas, que é digno de honra, de glória, de adoração, ele é o nosso Pai. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Deus a quem pertencemos. Então, entenda isso hoje. Talvez você esteja passando por um momento de deserto. Talvez você esteja passando por esse questionamento, onde o inimigo quer dizer que você não é filho de Deus.
Então estou aqui nesse dia para te mostrar através da palavra que se você aceitou Jesus, que se você o reconheceu e que se você entendeu tudo aquilo que ele fez e tem buscado uma vida agradável ao Senhor através de todos os princípios, de tudo aquilo que a palavra nos ensina, você sim é filho de Deus. Então, vença o deserto, vença através da palavra, vença através da verdade, vença através do exemplo que o próprio Cristo, o Messias, o nosso Salvador, Jesus Cristo, deixou para nós. Aproveite para meditar nesse contexto, Lucas no capítulo 4, e veja a grandeza e a profundidade daquilo que Jesus fez. Você pode vencer em toda e qualquer situação. Ainda que venham as tentações, quando nós aprendemos a adorar ao Senhor, a servi-lo com integridade, com um coração totalmente rendido, Ele sim nos faz sair do deserto e alcançar a terra prometida. Deus tem mais para você. Deus reservou algo sobrenatural para sua vida. Então, caminhe em direção à promessa que Ele tenha. Vença e acredite. Deus é contigo. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com alguém e de nos ajudar a distribuir essa palavra para muitas pessoas, para que Deus alcance corações, assim como Ele alcançou o seu. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.